Este é um dos 3 sonhos que tive na noite passada. Este eu tive 2 vezes. O outro, o do meio, provavelmente irei compartilhar. O outro eu não vou. Este é chamado de a visitação, como nos dias de Sodoma. 3.25, 3:22:25 às 3:53 da manhã. E 4:22 da manhã. E é 3:22:25. Eu sonhei novamente. Jesus Cristo, meu amor, e estou aqui para escrever. Depois de orar, tentar e testar. Em seu nome todo-poderoso, doce e poderoso Espírito Santo, meu querido amigo, em nome de Jesus Cristo. Por favor, não me deixe escrever uma palavra que não seja dele. Eu oro e peço que seja feito. Filha de Sião, agora isto. Na verdade, eu escrevi às 3:53 da manhã. Entrada de diário, mas era para a mesma coisa, então eu apenas adicionei a data, o 14:22 a ela. Além disso, começou quando me encontrei em um grande prado. Havia uma grande tela tipo teatro suspensa por nada no ar. Olhei para a direita e, para minha surpresa, havia uma cadeira reclinável, como as que se encontram em alguns cinemas. É totalmente preta e é a única neste prado. Ela tem suportes de cada lado, com um contendo um balde de pipoca quente, fumegante e amanteigada. E uma bebida que está gelada, porque eu podia ver a condensação se formando do lado de fora do copo de papel listrado de vermelho e branco. Fiquei ali por um momento, diante da grande tela de cinema, e depois voltei para a cadeira. Eu tenho que usá-la até o fim. Fiquei ali por um momento, olhando para a grande tela de cinema e depois de volta para a cadeira com a pipoca e a bebida gelada. O engraçado é que essa cena não me pareceu estranha de forma alguma nesse sonho. Olhei ao redor para ver para quem isso era e não vi ninguém. É para mim? Perguntei em voz alta. Não ouvi resposta, mas imediatamente do céu, acima, caiu uma placa preta com 2 cordas que subiam até os céus. Eu não conseguia ver onde terminavam. Elas simplesmente continuavam subindo para o céu acima. Na placa estavam estas palavras que pareciam escritas com giz em uma caligrafia clara e limpa. Sim! Por favor, sente-se. Oh, eu disse surpreso. Então caminhei até a cadeira e me sentei rapidamente. Com licença? Obrigado, senhor. E agora? Perguntei em voz alta. Uma mão apareceu com algo que parecia um apagador de quadro negro. E imediatamente apagou as primeiras palavras. Então a mão desapareceu, depois reapareceu de mãos vazias. Com o dedo indicador, a mão escreveu estas palavras. Dizia: experimente a pipoca e a bebida e relaxe. Ok, eu disse. Quando alcancei a pipoca, estava quente e amanteigada. Está boa, eu disse em voz alta. Mas não houve resposta. Peguei a bebida gelada e dei um gole. É água. Água gelada. Está tão boa. Alguém sabe que eu não bebo refrigerantes, pensei. Obrigado, eu disse em voz alta. Novamente. Não houve resposta. A mão não está mais à vista agora, e o sinal ainda tem as últimas palavras escritas. Olhei para a tela de cinema em branco do tamanho de um teatro e perguntei: isso é para mim também? Enquanto eu apontava para a grande tela, suspensa por nada neste belo prado. Não está muito quente nem frio aqui. De repente, novamente, a mão reapareceu, com a mesma borracha, e apagou as palavras do sinal preto. Então desapareceu, apenas para reaparecer. De mãos vazias, mais uma vez. Como antes, a mão escreveu mais palavras no sinal com seu dedo indicador. Desta vez está escrito: sim, por favor, assista. Então você receberá mais clareza e instruções. Como? Tudo isso coube no sinal foi incrível?
Como tudo isso coube no sinal foi incrível. O sinal cresceu enquanto um dedo escrevia. Simplesmente cresceu. Quando terminou, desapareceu de volta no céu acima. Então, o dia que antes era bonito, começou a ficar nublado, escurecendo o céu um pouco, de modo que eu pudesse ver melhor a imagem na tela do cinema. Quando eles apareceram, eu soube neste sonho. De repente, apareceram essas palavras que cresceram de pequenas para grandes. Estava bem pequeno na tela e então continuou crescendo. A visitação, como nos dias de Sodoma. Pausou tempo suficiente para que eu pudesse ler claramente o título. Depois cresceu mais e continuou se expandindo até preencher toda a tela. Então, assim que apareceu, desapareceu. E a tela ficou em branco novamente, mas apenas por alguns segundos. Vi um homem vestido com um terno, camisa branca e gravata preta aparecer ao lado de um quadro negro. Ele tinha uma vara longa na mão e no quadro negro estava escrita a palavra visitação. Antigamente, os professores costumavam ter uma vara de apontar, e eles apontavam para ela, ou até mesmo nas faculdades às vezes faziam isso. Ele apontou para ela e disse: "Hoje vamos aprender o significado da palavra visitação, e seu significado quando vem do Deus do céu. Primeiro, significa a aparição de um ser divino ou sobrenatural vindo à Terra, ou a uma situação. Tais exemplos seriam Jesus Cristo, o Rei de toda a glória, que veio à Terra como Deus e homem na forma de um bebê. Ou visitas de anjos, ou anjos. Visitando é o que ele disse, visitando. Então ele olhou para a câmera em direção ao público e perguntou: "Vocês entendem?" Antes que eu pudesse responder, ele começou a falar novamente. A segunda visitação é um desastre ou dificuldade que é trazido por julgamento divino, de Deus, o Criador de tudo. O que você está prestes a ver é ambos, pois é agora, como nos dias de Sodoma, para a nação da América, da Babilônia. Então a imagem do filme mudou para a de uma cidade. Parece Nova York pelas fotos que vi, mas não tenho certeza absoluta disso. Ainda assim, tendo visto brevemente na tela, parece ser meio-dia lá fora, mas nada está acontecendo além da agitação cotidiana da vida na cidade. O tráfego está fluindo como se em um ritmo lento. Há pessoas do lado de fora. Ainda assim, isso é tudo o que parece estar acontecendo. Apenas os ruídos regulares de... Não, espere. De repente, vejo do céu faixas de luz com uma forma de bola. À medida que elas se aproximam, com licença enquanto se aproximava da cidade, eles se transformaram em anjos. Da maneira como irradiam, são seres sagrados. Assim que seus pés tocaram o solo, sua aparência mudou. Com suas asas desaparecendo e roupas de rua aparecendo, eles começaram a se dispersar por toda a cidade. Me vi sentado na beira do meu assento, não mais reclinado. Para onde eles foram? Perguntei em voz alta. De repente, vi um anjo reaparecer, e atrás dele, ele está conduzindo pessoas para fora da cidade. Ouvi, como com Ló, como nos dias de Sodoma, falado em voz alta no filme contínuo exibido diante de mim. Então a tela se dividiu em muitas imagens. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Há 10 filmes diferentes sendo exibidos ao mesmo tempo. Se eu me concentrasse em um em particular, ele preencheria a tela maior, onde eu poderia ver o que estava acontecendo naquele local.
É o mesmo. Anjos sagrados estavam guiando pessoas para fora desses locais, mas algumas das pessoas que haviam começado a seguir os anjos sagrados olharam para trás e então retornaram à cidade ou local. Acabei de perceber isso, Senhor. O que acontece uma vez acontecerá novamente. Obrigado, Senhor, pela bebida. Mas algumas das pessoas que começaram a seguir o santo anjo olharam para trás e então retornaram à cidade ou local. O santo anjo falou rapidamente para aqueles que os ouviam. Continuem se movendo. Vocês têm que sair porque o tempo da visitação agora está marcado. Mais uma vez, a primeira cidade encheu a tela. A câmera focou em 2 santos anjos, falando: Juanícia. O anjo de cabelos loiros disse rapidamente: Todos saíram? O anjo de cabelos pretos respondeu: Todos queriam. Alguns se tornaram rebeldes e se recusam a sair. Para eles parecerá como... Se recusam a sair para eles. Parecerá como viagens, férias, uma visita à próxima cidade, um desejo avassalador de acampar e outras coisas do tipo. Quando, na realidade, é o grande, todo-poderoso Deus, de todos os amores por seus filhos, removendo-os do fogo e enxofre que está por vir, apenas desta vez, virá na forma de suas próprias armas nucleares perversas e malignas, que trarão o julgamento sagrado de fogo ardente para a cidade perversa e maligna. O santo anjo terminou de falar com esta cidade perversa e maligna. O santo anjo terminou de falar. O anjo de cabelos loiros, que eu sabia estar encarregado desta operação na cidade, falou novamente. Aqueles dos filhos que foram obedientes fizeram arranjos com antecedência, mesmo que sejam levados a pensar que são por outros motivos. Assim, o medo não domina os filhos do reino. No entanto, aprendendo a ser obediente. Embora aprendendo a ser obediente em Jesus Cristo, seu Salvador, o Filho de Deus. Eles, alguns, às vezes, ainda lutam contra esse inimigo, falando com o medo sobre o medo. Jeoanasiá, diga aos exércitos do céu enviados nesta missão. Nos outros locais, eles devem tirar aqueles que puderem agora. Recebi uma mensagem de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o justo e santo capitão dos exércitos. É hora dessas cidades e locais malignos queimarem, assim como Sodoma e Gomorra. Ou, mesmo, mais diferente. É hora dos 10 dispositivos nucleares clandestinos e maletas começarem sua detonação. O quê? Exclamei em voz alta, e então o anjo santo de cabelos loiros se virou, e olhou diretamente para mim e disse: Filha de Sião do Tribunal do Céu, é hora do Deus celestial. É hora do julgamento do Deus do céu. Para queimar essas cidades, esses locais de grande maldade na sua outrora, grande nação da América. Agora, Babilônia para todo o céu. Começa com a cidade maligna e vil de Nova York chamada Manhattan, onde o grande Deus Todo-Poderoso do céu viu e ouviu, assim como o sol, o grande mal. Isso é feito abertamente e em maiores profundidades, nas sombras. As pessoas falharam em se arrepender, exceto por alguns, assim como toda a sua nação ímpia. Um anjo relacionado chamado Joana Vidente, anjo de cabelos negros chamado Guanisiacia falou. Todos os locais foram evacuados. Aqueles que ouviram o aviso partiram. O anjo de cabelos loiros respondeu a ele: Então vamos partir, para que os fogos do julgamento possam ser enviados. E então eu acordei. Sonhei o mesmo sonho 2 vezes. É um sonho de 2 Coríntios 13:1. Além disso, enquanto orava e pedia a Jesus Cristo para confirmar se eu entendi corretamente, com esta palavra sagrada, ele me enviou a Jeremias 50, versículo 27. E ele me fez ler até
32, que acabei lendo mais de qualquer forma. Estes são os versículos que ele me indicou diretamente. E ele me disse para lê-los, mas eu estava fazendo outra coisa, puxando os outros versículos antes e... Jeremias 50, 27. Matem todos os seus novilhos. Deixem-nos descer ao matadouro. Ai deles, pois chegou o seu dia, o tempo da sua visitação. 31. Eis que estou contra ti, ó tu, o mais orgulhoso, diz o Senhor Deus dos exércitos, pois chegou o teu dia, o tempo em que te visitarei. 32. E o mais orgulhoso tropeçará e cairá, e ninguém o levantará, e eu acenderei um fogo em suas cidades, e ele devorará tudo ao seu redor. Isso é bem claro. E o que quero dizer com isso sendo um segundo? Coríntios 12. Desculpe-me, 13, 1. Peço desculpas, eu simplesmente não sabia. Deixe-me ler isso. Regulamentos aderindo. Isto é Paulo falando. Isto é o terceira vez que estou vindo a vocês pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra será estabelecida. 2 sonhos, mesmo sonho, 2 vezes numa noite. O outro sonho era sobre 144 mil. Enquanto você pega o que eu posso estar compartilhando, estou pedindo, no entanto, leve isso a Jesus Cristo em oração, tente testar e discernir.